Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, mas à luz da palavra de Deus, né? E o tema hoje, todo sábado nós trazemos um tema interessante, porque todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Estamos no terceiro trimestre de 2022 e o tema de hoje é um tema muito interessante, muito interessante. Escolha um Deus dos nossos dias. Escolha um Deus dos nossos dias, né? É um artigo escrito pelo pastor Ronaldo Viana. E realmente nós temos oportunidades, N oportunidades de escolhermos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Há uma escolha que ele deu, uma capacidade que Deus deu ao homem, o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, né? Mas antes de falarmos qualquer coisa, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estamos com a presença do nosso pastor, pastor Robson Santos Costa, pastor ali da Igreja Batista Sinai de Almadina. Estamos muito felizes, pastor, com a sua presença. Que Deus te abençoe e continue usando grandemente a sua vida. Já está com a visão restaurada, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Muito obrigada a você, querido, a você, minha querida, que orou, que intercedeu ao Senhor pela visão, né, pela vida, pela restauração da visão do nosso pastor. E nós louvamos a Deus porque nós estamos com a presença aí do nosso gatinho, né, amor? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos orar, pastor? São 4 meses, nós ficamos distantes para participarmos dos estudos bíblicos de sábado, mas graças a Deus estamos de volta depois de quase 120 dias tratando a visão com cirurgia do olho direito, do olho esquerdo e uma redução drástica daquela montanha de graus que era o óculos do pastor. Louvamos a Deus por todas as coisas, porque Deus é o que opera em nós querer efetuar. Estamos de volta, irmã Paula, viu? Que bom, pastor, estamos muito felizes. Estamos também com saudades dessa oportunidade, né? É um trabalho que não é perdido. A gente tem visto cada dia a quantidade de inscrições se avolumando, né? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mas, na verdade, dia após dia, a gente vai vendo Deus operando. Amém. Dia após dia, pessoas assistindo, convidando para que seja dado estudo a respeito de temas que são tratados aqui em nosso canal. Qual é o nome do canal, irmão Paulo? Batistas de Almadina. Olha, muito obrigada a você que se inscreveu, viu? Glórias sejam dadas ao Senhor. Obrigada mesmo. A você que não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal. Vai aparecer o nomezinho para você aí em vermelho. Se esse nome aparecer em vermelho, inscreva-se. Você dá uma clicada no nome e aí você já está inscrito no canal. Tão fácil, né? Agora, se aparecer em azul, né, pastor? É sinal de que a pessoa já está inscrita, não precisa mais clicar, né? Exatamente, né? Inclusive, eu estou de azul, né? Estou inscrito, estou aqui de camisa azul, tendo como fundo aí a Praça São João, aqui de Almadina, com aquela dedicação, né? Eu amo Almadina, com aquela dedicatória. Nós somos felizes por estarmos de volta, por tudo que Deus tem feito em nosso favor. E tava fazendo falta, viu? Tava fazendo falta esse Eu Amo Almadina, né? Por você ter intercedido em meu favor, por você ter orado por mim para que Deus estivesse me dando sabedoria, para que Deus estivesse cuidando da minha visão. E nós louvamos a Deus por todas as pessoas que de forma direta ou indireta estiveram pedindo ao Senhor por mim, orando, ligando, mandando mensagens de fé, de esperança, de encorajamento. Pastor, estamos aqui. Muito obrigado à nossa querida irmã Joselita Falcão Freitas, ela que esteve de forma incansável dirigindo a igreja, a nossa vice-presidente, juntamente com os demais irmãos que deram todo o apoio para que nós pudéssemos passar esse momento, né? Esse momento diferente em nossas vidas, mas estamos muito gratos a Deus, muito felizes,
Muito obrigado a todos pelo apoio, pelo suporte, em nome de Jesus. Mas nós vamos orar, né? Aqui estamos, para isso estamos, e nós vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus Senhor, pela oportunidade que temos dada por Ti, ó Deus, estarmos de volta depois de quase 4 meses, meu Senhor, distante de participar desse estudo, de trazer uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, porque o trabalho não parou, porque não é de homens, é teu. E o Senhor foi usando a cada semana a tua serva, a irmã Paulina, que há mais de 2 anos tem colocado, meu Deus, no seu tempo, tem colocado nos seus recursos, tem colocado, ó Deus, aprendizado para as nossas vidas. E famílias têm sido abençoadas. Amém. Pessoas têm sido abençoadas. Já são muitos inscritos, muitos abençoados. E a cada semana o Senhor vai acrescentando as inscrições em nosso canal. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco no estudo deste sábado, ó Deus, desta oportunidade, para que nós possamos mais uma vez, ó Deus, absorvermos os ensinos da Tua Palavra. Usa a Tua serva grandemente, fica conosco, nos prepara para cada dia mais se servirmos melhor. Essa é a oração, é a prece que nós fazemos e sempre fazemos e faremos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Estava fazendo falta essa oração poderosa, pastor. Deus abençoe o seu lar, abençoe sua vida. Nosso muito obrigada aí ao nosso pastor. Deus te abençoe grandemente, pastor. Obrigado, irmã Paula. Se Deus quiser, no próximo sábado também, nós estaremos juntos, né? Agora, tendo aí o processo de cirurgia já sendo concluído, já o ajuste no novo grau, e agora servindo a Deus em espírito e verdade. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, pastor, muito obrigada. Escolha um Deus dos nossos dias. É um artigo da revista Visão Missionária, 3º trimestre de 2022, escrito pelo pastor Ronaldo Viana, escrito pelo pastor Ronaldo Viana. E como nós falamos, a escolha é uma capacidade dada por Deus, uma capacidade que o Senhor nos deu. Deus nos deu livre-arbítrio. Quando Ele fez o homem, Ele colocou no homem o livre-arbítrio, porque o nosso Deus, Ele é justo, o nosso Deus, Ele é perfeito, o nosso Deus nos ama. Então, Deus, Ele nos fez capazes de avaliar, e é óbvio também, de escolher os nossos próprios caminhos. Então, definitivamente, o problema não está na escolha, apesar do título ser bem sugestivo, a escolha é um Deus dos nossos dias, mas está justamente em como fazemos essas escolhas. O que nós escolhemos, E como fazemos essas escolhas? Nós as fazemos na presença de Deus ou longe do nosso Deus, Ou longe do nosso Deus. Então, é muito, muito gratificante, muito bom saber que nós temos um Deus tão maravilhoso, um Deus tão bondoso para com as nossas vidas. E a palavra de Deus, como eu costumo dizer, ela tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas, para todos os momentos. E a palavra de Deus, queridos, não seria diferente agora. Então a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, nos diz assim: porque somos cristãos de Deus, realizada em Cristo, porque somos criação, não cristão, Somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, a palavra de Deus nos diz o quê? Que nós somos criação de Deus. E quando Deus fez o homem, Deus fez o homem para a glorificação do seu nome, para adorá-lo, para praticar as boas obras, que Deus preparou bem de antemão. Então, os planos de Deus para as nossas vidas, eles sempre são os melhores. Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Então, nós podemos dizer o seguinte, que as boas obras, elas não são de nós mesmos, elas são de Deus, porque o próprio Deus afirma que Ele nos criou para fazermos as boas obras e que essas boas obras elas já foram preparadas de antemão por Ele.
Então, não é errado afirmar, com base no texto que nós estamos lendo aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10, que as nossas boas escolhas em Cristo procedem do mesmo Espírito, procede do Espírito Santo de Deus. Então, quer dizer que quando nós escolhemos o caminho certo, na verdade, foi Deus quem escolheu esse caminho para nós. E nós, tão somente como cristãos, estamos fazendo a vontade de Deus, trilhando por esses caminhos que o Senhor preparou bem de antemão para as nossas vidas. Então, se nós estivermos em perfeita sintonia com Deus, nós vamos andar nos caminhos que Deus preparou para nós bem de antemão. Então, não há mérito em nós mesmos quando nós optamos por fazer as boas obras, quando nós optamos por fazer o bem, né? Quando nós optamos por fazer o que é certo. Porque no fundo, lá no fundo mesmo, nós agimos assim porque nós colocamos em prática o que Deus nos ordenou, o que o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações diariamente. Parece um pouco confuso aqui, né? A autora coloca assim. Mas, na verdade, somos nós ou é Deus quem escolhe praticar o certo? Na verdade, é nós que escolhemos praticar o certo ou o Espírito Santo de Deus em nossas vidas que faz essa escolha por nós? Pode-se dizer que é Deus que escolhe por nós, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações diariamente. E nós podemos ver isso bem claro quando Paulo, falando ali à igreja de Romanos, no capítulo 7, versículo 19, quando Paulo diz assim: porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Então, essa passagem está no contexto de uma abordagem sobre a lei. E ela nos mostra que toda a nossa incapacidade de optarmos pelo caminho certo, ou seja, nos tornamos incapazes de fazer o que é certo nessa vida. Porque, como nós falamos, e o próprio Paulo esclarece na carta de Romanos, há uma milita, há uma luta diária entre carne e espírito. E essa luta ela é travada diariamente em nossas vidas e vai sim predominar, vai ganhar aquele que nós alimentamos mais, se há o espírito ou a carne. Então é isso que Paulo estava dizendo: olha, eu não quero, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, porque o Espírito Santo de Deus está constantemente falando em nossas vidas, em nossos corações, para fazermos o bem. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Então, sempre desejamos fazer o mal. E está em nós o desejo de nos mantermos do lado oposto do bem. Porque, como nós falamos, há essa batalha diária em nossas vidas entre bem e o mal, entre carne e espírito. Sendo assim, a base para agradar a Deus não é a lei. Não são as obras, não são a lei. Mas tão somente a fé em Cristo Jesus. E Jesus, ele já cumpriu toda a lei por nós. Nós somos imperfeitos, queridos. Nós erramos. Ninguém pode dizer que não tem pecado, porque todos nós somos pecadores. E por cometermos pecados, estamos distantes da glória de Deus, estamos distantes da presença de Deus. Mas em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, portanto, uma vez justificados em Cristo Jesus, nós podemos agradá-lo escolhendo fazer o bem e desprezando o mal. Então, pensa-se que não é muito difícil entender. A autora coloca aqui: Deus é bom e faz o bem. Após a queda do homem, é certo que se dependesse do homem, se dependesse só do homem, só haveria mal na terra. E a gente vê isso quando a gente observa pessoas distantes da presença de Deus. Tantos homicídios, tantos suicídios, tantas agressões, tantos vícios, tantas coisas ruins. Quando a gente liga a TV, só tem coisas ruins. Só tem coisas ruins. E isso mostra a distância do homem de Deus. Então, quando o homem está distante de Deus, e se dependesse só do homem para que ele estivesse aqui na terra, né, praticando suas ações, nós só veríamos o mal. Mas nós louvamos a Deus, porque Deus colocou em nós o seu Espírito Santo.
E o Espírito Santo de Deus nos incomoda a fazermos o que é bem, né? A fazermos o bem. Nós queremos agradar a esse Espírito Santo de Deus. Então, isso nos leva a deduzir que nós não somos totalmente capazes de escolher efetivamente praticar o bem sem reconhecer a nossa dependência do Espírito Santo de Deus. A nossa dependência de Deus para fazer isso. Para fazermos o bem, nós dependemos de Deus. Precisamos estar em sintonia com o Pai. E para que a escolha não seja um Deus em nossas vidas, nós precisamos também estar em sintonia com Deus, né? Nós precisamos fazer a vontade de Deus, satisfazer a vontade de Deus e não os nossos caprichos, as nossas vontades pessoais. E aí a autora nos apresenta aqui um outro tópico, né? Quando nós falamos em escolhas de cristãos, a autora fala aqui as escolhas dos pseudo-cristãos, né? Pseudo-cristãos, né? Dos pseudo-cristãos. Quando a escolha ela é distante da vontade de Deus, não gera aquela verdadeira felicidade que nós almejamos, né? Eu costumo dizer que cada um de nós tem um vazio do tamanho do Espírito Santo de Deus. E esse vazio ele só pode ser preenchido com o Espírito Santo de Deus. Então, há muitos cristãos que vivem um cristianismo nominal, que vivem um cristianismo só de nome, só de aparência. Será que existe mesmo isso? A autora faz essa pergunta. Claro que existe. São os chamados, né, cristãos de nome ou pseudo-cristãos. Então, o que caracteriza realmente tais cristãos? Como é que a gente pode identificar esse cristão só de nome, né? E a autora coloca aqui um exemplo bem interessante. Eles não têm um compromisso com as Escrituras Sagradas. Estão sempre falando, olha, a Escritura diz isso, mas eu penso assim, eu acho assim, eu vivo de forma diferente, ninguém tem nada a ver com isso. Logo, as suas escolhas não são alicerçadas dentro da vontade de Deus, mas longe da vontade de Deus. Então, essas pessoas, a autora coloca aqui, essas pessoas elas são capazes de chorar no templo, se derramar ali em lágrimas, fazer orações maravilhosas, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, fazer aquela coisa toda, aquela cena toda. Muitos acabam rodando no meio da igreja, e falando em línguas e tudo mais, e pulando, rodopiando, mas isso é só emocional. São apenas manifestações emocionais e a palavra de Deus nos convida a prestarmos um culto a Deus de forma racional, conscientes, cientes daquilo que nós estamos fazendo. Então, essas pessoas, ela diz aqui, elas são incapazes de obedecer à vontade de Deus, apesar de estar ali na igreja. Já ouviu falar aquele crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo? Né? Então ele está ali na igreja de domingo, veste a roupa de cristão, pega uma Bíblia, coloca embaixo do braço, já muda a fisionomia, a forma de falar já é diferente, né? Mas essas pessoas, queridos, essas pessoas, apesar de darem um show no templo, né, de espiritualidade, quando parte para o real, para a vida real, não é raro essas pessoas não terem um compromisso com a palavra de Deus, né, ter uma vida totalmente diferenciada daquilo que se manifesta na igreja. Então, e fazem suas escolhas fora da palavra de Deus, não tem um compromisso com a palavra genuína, com a Bíblia, né? Então, com tais escolhas, com tantas escolhas no mundo, é isso que a autora coloca aqui, tantas escolhas agradáveis ao paladar e aos olhos, não querem tomar a cruz e seguir realmente a Jesus. Porque a Bíblia nos diz que no mundo nós vamos ter aflições, no mundo nós teremos dificuldades, mas Jesus ele venceu o mundo, né? Então, os pseudo-cristãos são denominados cristãos, mas na realidade não vivem o evangelho de Cristo, o evangelho genuíno.
desejam sim correr atrás dos seus próprios interesses, das diversidades de escolhas, sem oferecer a sua vida ao altar, ao Senhor. Então assim, eles acabam entrando apressados no templo, todavia não para adorar o Senhor, mas para buscar, né, e implorar mais e mais a Deus. Vão ao templo não para buscar o Senhor da bênção, mas a bênção que esse Senhor pode dar, pode derramar em suas vidas. Tem muitas pessoas que acabam buscando vão para a igreja, estão ali, mas com um compromisso, com a rotina, e vão mais ali por interesse mesmo em adquirir uma bênção, talvez uma cura de uma enfermidade, uma prosperidade financeira, e aí por aí vai, mas se esquecem do Deus que derrama as bênçãos sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz, em Mateus 16, 24, nos diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que coisa interessante. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, se você quiser seguir a Jesus, você precisa fazer o quê? Renunciar a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Se descuidar, se deixar sua vida virar um caos? Não. Quando diz renunciar a si mesmo, renuncie a si mesmo, está querendo dizer o seguinte: queridos, renuncie às suas vontades, às vontades carnais. Olha o que Paulo disse: olha, o mal que eu não quero, isso eu faço. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Então, é uma luta constante. E nós precisamos renunciar às nossas vontades. Servir ao Senhor implica renúncia. Implica renúncia. Às vezes nós temos que renunciar um final de semana, né? Às vezes nós precisamos renunciar o dia que podemos estar em casa ali descansando, porque você vai para a igreja para adorar o Senhor e você renuncia, às vezes, um filme, uma coisa naquele horário. Então são N coisas que nós renunciamos diariamente por servir ao Senhor. Então, mas os pseudos cristãos, para eles, a liberdade de escolha será usada, por exemplo, para satisfazer suas próprias vontades, sem pensar no próximo, suas cobiças, sem um desejo extremo de poder, uma necessidade de poder, as suas vaidades, a supervalorização de si mesmo, se esquecendo daquele que nos criou, né? Daquele que nos direcionou. Eu sempre costumo falar assim para minha filha: olha, minhas filhas, não esqueçam do Deus que te colocou ali. A gente não pode, em momento algum de nossas vidas, nos esquecermos da presença de Deus. Então, para tais cristãos, os pseudos cristãos, né? É mais um direito que se tem de escolher, e a escolha se torna um Deus em suas vidas. A escolha passa a ser mais do que um direito, passa a ser um Deus nas suas vidas, porque as suas vontades são o que prevalecem, não a vontade de Deus. E aí, o autor coloca outro tópico aqui, o pastor Viana coloca outro tópico: a escolha dos cristãos no mundo do cristianismo, ou do consumismo. A escolha dos cristãos no mundo do consumismo. Queridos, nós temos aí N coisas para escolhermos neste mundo. Como nós temos, a variedade é imensa, né? Que nós temos diante de nós. E precisamos saber remir. E acabam muitos cristãos endividados no cartão de crédito, com o nome todo na praça, famoso, né? Com o nome famoso na praça, porque consomem além do que pode pagar. Tem pessoas que são extremamente consumistas, e o consumismo chegou à nossa época. Estamos no século XXI, né? Na era da pós-modernidade, da modernidade líquida, onde tudo se torna descartável, onde tudo é passageiro. Então, as inúmeras opções de escolha têm levado muitos a um ato de consumismo exacerbável, incontrolável e insaciável.
E essa prática ela é percebida, o autor coloca aqui, mesmo no meio dos cristãos. Como nós falamos, tem muitos cristãos aí, né, deixando a desejar. Porque na ânsia imediata pela felicidade, pelas vantagens iminentes, buscam a prática do consumismo a fim de encontrar refúgio, de satisfazer uma necessidade. Tem pessoas que, quando passam por um problema, a solução é ir para o shopping e gastar tudo que tem, né? Tem pessoas que são assim. Então, isso acaba se tornando um vício. Isso acaba se tornando um vício, um círculo vicioso imensurável, pois nunca conseguem saciar, né? Cada vez que tem, quer ter algo novo. Você compra um celular hoje, no dia que você comprou foi maravilhoso, você passou, às vezes as pessoas passam meses economizando para comprar um celular, né? E aí, quando você comprou aquele celular tão desejado, tão almejado, em pouco tempo você já começa a querer um outro, porque surgiu um outro celular na praça, né? Surgiu um outro aparelho e você vai em busca deste aparelho, começa a desvalorizar aquilo que você tem na mão, que é tão bom, né? Então, é um desejo incontrolável de consumir. E queremos adquirir um produto, e quando a gente tem esse produto na mão, esse produto já não é suficiente, já não satisfaz as nossas necessidades, e nós queremos um outro, e isso, aquele produto que era o nosso desejo antes, se torna apenas um paliativo, né? Se torna apenas um paliativo e os nossos desejos ficam frustrados. Desse modo, nosso olhar é voltado sempre para algo mais moderno. E assim, a autora coloca aqui, nós vamos consumindo ferozmente com o intuito de agradar os nossos insaciáveis olhos. Tem um provérbio popular que diz assim, né, que os olhos não veem, o coração não sente, né? E às vezes nós consumimos com os nossos olhos e abrimos as nossas carteiras, vamos pegar o cartão de crédito. Quer dizer para você que cartão de crédito não é dinheiro. Cartão de crédito é um empréstimo que você faz ao banco e você tem que se programar para pagar ele direitinho, senão você acaba se embolando todo, né? Porque às vezes as operadoras de cartão dão limites à pessoa que ela sabe que está bem além, né? Bem além do salário que aquela pessoa ganha. Então, se a pessoa acaba extrapolando o limite do cartão de crédito, ela vai se pimpinar toda, porque os juros são altíssimos, são altíssimos. Então, nós precisamos, queridos, ter cuidado com essa sede, essa fome por novidade, que não para, que não para. E a palavra de Deus nos diz, em Mateus 5:6, que é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque as pessoas que têm fome e sede de justiça, essas pessoas serão saciadas. Então, o consumismo ele tem sido endeusado e infelizmente tem atingido o mundo cristão. E em vez de buscar a palavra de Deus como um refúgio, como um alívio para as muitas frustrações da vida, para as dificuldades que muitas vezes enfrentamos, um refrigério para os momentos de tribulações, muitos acabam se voltando os seus olhos para as coisas deste mundo e, como consequência, vive um imenso vazio na alma. O consumismo, ele provoca não a nossa felicidade, muito pelo contrário, né? Não é como alguns advogam, porque não adquirir um bem que vai fazer você feliz. Porque como nós falamos, nosso corpo foi feito por Deus. E quando Deus nos fez, Ele soprou o seu Espírito Santo em nós, né? Ele soprou em nós o seu Espírito. Ele nos deu o fôlego da vida. E por isso é que nós temos um vazio quando nós nos distanciamos da presença de Deus. Nós temos um vazio exatamente do tamanho do Espírito Santo de Deus. Não pode ser preenchido com outra coisa, só com o Espírito Santo de Deus. Então não adianta você gastar tudo o que você tem em busca de satisfazer as suas vontades, porque elas nunca serão satisfeitas, porque cada vez que você tiver uma coisa, você vai querer algo melhor, né? Então é uma bola de neve, que quanto mais você consome, mais você vai desejando consumir e por aí vai. Então, um vazio sem luz e sem fim é o que nós temos dentro de nós sem a presença do Espírito Santo de Deus.
Então, o nosso coração ele deve estar cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus. E aí sim nós seremos saciados. É isso que a Bíblia nos diz. Nós precisamos desejar, ter fome, né? Ter fome e sede da presença de Deus, da justiça de Deus em nossas vidas. E o Espírito Santo, ele transbordará em nós. E aí a autora fala aqui pra gente também a diversidade de escolhas para os cristãos no mundo de virtual. Um outro tópico aqui, né? A diversidade de escolhas dos cristãos no mundo virtual. E eu coloquei um monte de plataformas aí para você dar uma olhadinha. Nossa, que tem de plataforma nas redes sociais, não é brincadeira. Então é impossível, queridos. É impossível, meu querido, minha querida, nós pensarmos em um mundo virtual e não associá-lo aos computadores, aos processadores poderosos, né? Aos celulares, a poderosa internet que nos dá um poder ilimitado e um poder ilimitado de escolhas. A partir da década de 70, nos Estados Unidos e no Brasil, teve origem aqui já no final da década de 80, mas veio realmente para revolucionar o mundo. A internet veio para revolucionar o mundo. Transformou as nossas vidas. Nos deu qualidade, né? Qualidade de vida, porque nós temos a oportunidade de falarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, mesmo a quilômetros de distância, e nós falamos a velocidade da luz. Que coisa gostosa! Nós temos ali a videochamada, né? Todo dia nós conversamos com os nossos netinhos, nós mandamos áudio, nós mandamos fotos, conversamos com a filhotinha que está ali em Vitória e também ali no Rio de Janeiro. E temos essas oportunidades. É maravilhoso, a internet é maravilhosa. Mas igualmente a essa maravilha que nós temos, que é a internet, nós temos o que também à nossa disposição? Uma infinidade de escolhas, né? Uma infinidade de escolhas. As redes sociais ou as mídias sociais, elas estão aí ao nosso dispor, apenas a um clique, a um toque das nossas mãos. Então, é impossível imaginarmos o mundo sem o WhatsApp, sem o Instagram, sem o Facebook, sem o YouTube, e aí por aí vai, né? E sem o Google Play, sem o Prime Video, sem a Netflix, mas queridos, nós dependemos deste mundo para nos comunicar, nós dependemos deste mundo para trabalhar, para estudar, mas, como nós falamos, esse poder de escolha, essa infinidade de escolhas também, né? De opções diante das nossas vidas, nós precisamos, pela direção do Espírito Santo de Deus, sermos guiados a escolher. Então, não é novidade que quando usando o poder da escolha, muitos cristãos, ao invés de se aproximar, né, de Deus, acabam se aproximando tanto do mundo virtual que desprezam a igreja, as reuniões nos lares, sem falar nos seus próprios familiares. Tem família que não conversa mais. Tem família que senta à mesa e ao invés de falar com uma palavra de Deus assentada em tua mesa, andando pelo caminho, ao invés de estar se comunicando ali, se reunindo para se comunicar, cada um está com seu celular na mão, né? E por aí vai, ninguém fala mais nada. Então, Viana nos diz o seguinte, que não é novidade, que usando o poder de escolha, muitos cristãos, ao invés de se aproximarem de Deus, se aproximam tanto do mundo virtual, que desprezam os templos, que desprezam as reuniões nos templos, que desprezam as reuniões nos lares, sem falar nos seus próprios familiares. Então, os motivos são múltiplos, né, para a gente ficar conectado, como nós falamos. Existem comunidades virtuais que se comunicam no mundo o tempo todo, né? Nós estamos conectados 24 horas. Então, os motivos são múltiplos. Nós estamos estudando, trabalhando, para o lazer, para namoro, para esporte, para política, para religião. Então, além de termos amigos no Brasil, nós podemos ter amigos virtuais nos Estados Unidos, na Europa, né? na África. E aí
Por aí vai. Então, muitos cristãos acabam endeusando suas escolhas. Acabam endeusando suas escolhas neste mundo virtual, né? Como consequência, acabam se distanciando da presença de Deus, acabam se distanciando das Escrituras Sagradas, porque não tem tempo para ler a Bíblia, né? Esse dia estava comentando com a turma de adolescentes, falei, quem trouxe a Bíblia? E poucos trouxeram. Eu falei assim, e quem trouxe a Bíblia no celular? Aí alguns disseram assim, eu baixei, mas eu baixei a versão online. Eu falei, baixe a versão offline, porque nós podemos hoje, queridos, nós temos a palavra de Deus em qualquer lugar. Nós temos a palavra de Deus no computador, nós podemos ter a palavra de Deus no nosso celular. Então, a palavra de Deus ela está à nossa disposição, mas nós precisamos dispensar tempo para ler essa palavra, tempo para ler as Escrituras Sagradas. Então, muitas vezes ficamos tão conectados, tão presos no mundo virtual, que nos distanciamos da presença de Deus e não reservamos um tempo de qualidade com Deus para ler as Escrituras Sagradas, para orar, não reservamos um tempo de qualidade com a nossa família, não reservamos um tempo para estarmos na igreja, porque infelizmente nós estamos conectados o tempo todo. E isso tem afetado também não só a igreja do Senhor, mas muitos líderes religiosos acabam passando diariamente horas e horas em grupos de WhatsApp ou em outras redes sociais e se esquecendo de buscar um tempo para estar falando do Evangelho de Cristo. Eu costumo dizer que as redes sociais elas são boas, não são ruins não. O problema é o que você faz com elas, né? Você pode estar usando para fazer o que a gente está fazendo aqui, transmitindo a palavra de Deus, compartilhando um versículo bíblico. Eu costumo ler a Bíblia todos os dias pela manhã, orar, falar com Deus, e eu mando um versículo bíblico para os meus amigos, os meus contatos, né? Mando a minha transmissão um versículo bíblico diário para todos os meus contatos. Uma lição que eu tirei para a minha vida, na leitura que eu fiz, e uma oportunidade que eu tenho de desejar um dia gostoso na presença do Senhor para aquela pessoa tão querida que é próxima a mim. Então, infelizmente, muitas pessoas acabam ficando conectadas tanto no mundo virtual e acabam deixando o mundo real e a presença de Deus, né? Passam horas e horas e isso tem afetado muitos líderes religiosos, é isso que o pastor diz aqui. Muitos líderes que ao invés de estar discutindo a palavra de Deus, estão a discutir assuntos fúteis que não têm relevância para as nossas vidas, nem para o nosso crescimento espiritual. Às vezes acabam até assistindo vídeos pornográficos, obscenos, sem uma direção divina, né? E acabam se esbaldando mesmo nas inúmeras oportunidades de escolhas que estão diante dos seus olhos. Então, concluindo, querido, a boa notícia é que nós podemos escolher à vontade. Isso Deus nos deu, foi o livre-arbítrio, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Afinal, nós somos privilegiados, pois hoje nós temos à disposição inúmeros canais de TV, né? Eu fiz questão de colocar uma foto aí de alguém com um controle remoto na mão, porque antigamente a gente precisava levantar, ir até a TV e mudar de canal. Mas tínhamos poucas opções, né? Poucas opções. Nós tínhamos mais ou menos uns 2 a 3 canais que pegavam na nossa TV, né? Se você é dessa época. E hoje não, hoje a gente tem uma infinidade de canais. A televisão, ela deixou de ser apenas um aparelho que você coloca ali para assistir. Pela TV você pode fazer compras, você pode fazer tudo, porque a TV virou agora um computador, né? São as Smart TVs. E nós temos à nossa disposição vários links, várias coisas que você pode clicar para estar ali consumindo o seu tempo. Então, somos privilegiados por termos à disposição inúmeros canais de TV, plataformas, lojas virtuais, universidades, porque hoje a pessoa não precisa mais estar sentado numa cadeira para estar fazendo um curso universitário. Você pode fazer isso na sua casa. Você pode assistir uma aula, por exemplo, deitado na cama, tranquilo e calma, e colocando ali para assistir a videoaula. Então, você tem essas facilidades, né? Os cursos que você pode fazer de capacitação, as redes sociais, as mídias, para tudo quanto é gosto. Então, a péssima notícia
é que nada disso, virtual ou não, tem nos tornado felizes. Pois permanecemos insatisfeitos. E isso é, somos cidadãos insaciáveis, tanto no mundo, com tantas oportunidades de escolhas, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Somos insaciáveis, somos insaciáveis. A boa notícia, temos infinidade de coisas para escolher. A má notícia é que mesmo com essa infinidade de opções, nós ainda estamos insaciáveis. E por que, queridos, o autor coloca aqui, né? Viana coloca essa pergunta para nós. Por que nós estamos descontentes se temos tantas opções? Será que as nossas escolhas têm se tornado deuses em nossas vidas? É uma pergunta, né, que o autor faz para a gente. Por que nós estamos tão descontentes? Será que as nossas escolhas têm se tornado deuses em nossas vidas? E aí ele mesmo responde a pergunta, ele diz que sim. A escolha tem se tornado um Deus na vida de muitas pessoas, inclusive de muitos cristãos. Cada vez mais eles dependem daquilo que os seus olhos veem e não do que Deus pode fazer. E menos de Deus, né? Dependem mais de si mesmo, do que os seus olhos podem ver, do que os seus dinheiros podem consumir e cada vez menos têm procurado depender do Senhor. Então, por esta aí, e pode, o autor coloca aqui que pode estar aí a razão da insatisfação e da infelicidade de muitos de nós. Então, reflitamos e lutemos para que haja uma mudança em algumas áreas das nossas vidas, em nossas atitudes, em nossas escolhas. Nós devemos pedir, queridos, antes discernimento a Deus, para nos tornarmos capazes de aproveitar as múltiplas opções de escolhas, sem deixar, é claro, de priorizar um relacionamento de qualidade com Deus, um relacionamento de qualidade com a nossa família, um relacionamento de qualidade com o nosso próximo, né? Que possamos viver uma vida de qualidade. Muitos acabam vegetando, vivem tão presos no computador, tão presos na tela, em uma tela, que acabam se esquecendo do mundo real, acabam se esquecendo das pessoas do mundo real, estão tão envolvidos com as amizades virtuais que acabam se esquecendo das amizades reais, estão tão envolvidos com a ilusão do virtual que acabam se esquecendo do real. E essas oportunidades de escolha muitas vezes têm se tornado deuses, os deuses dos nossos dias. Então que possamos, queridos, fazer a escolha, fazer as nossas escolhas dentro da vontade de Deus. Permitamos que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas. E aí, para terminar, para guardar no coração, eu deixo para você o que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. E a palavra de Deus nos diz assim, olha como a palavra de Deus é interessante. Os céus e a terra eu tomo por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Tu e a tua descendência. Então, Deus nos dá escolhas, a própria palavra de Deus nos diz, e Deus diz assim, olha, eu coloco aqui os céus, eu coloco a terra como testemunhas contra vocês, que diariamente, queridos, diariamente, nós temos a opção de escolha diariamente. Nós temos a opção de acordar, levantar da nossa cama ou ficar deitado. Temos a opção de trabalhar ou ficar em casa. Temos a opção diária, né? Temos necessidade de trabalhar? Temos. Mas temos a opção de dizer vou ou não, né? E aí, Deus diz assim, olha, eu tenho proposto para vocês diariamente vida e morte. Tenho proposto diariamente vida e morte. Eu tenho proposto diariamente para vocês bênção e maldição. Então escolhe, pois, a vida. Escolha fazer suas escolhas dentro da vontade de Deus.
Permita que o Espírito Santo de Deus lapide a sua vida, retire da sua vida aquilo que precisa ser retirado, que venha estar transformando a sua vida. E quando você tiver com um controle remoto nas suas mãos, ou diante de uma tela de computador, diante da tela do seu celular, quando você for escolher entrar no site para assistir, quando você for escolher mandar uma mensagem para alguém, faça isso, mas dentro da vontade de Deus. E você vai ver a diferença na sua vida. A Bíblia nos diz que quando nós escolhemos a vida, nós vivemos, nós temos a vida eterna. E não só a nós, a nossa descendência também viverá. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o seu lar, que Deus te dê discernimento do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá à vontade, Ele dá com liberalidade. Então peça a Deus discernimento, sabedoria do Espírito Santo de Deus, para que você possa fazer boas escolhas. Salomão teve a oportunidade, quando foi ungido rei, de escolher. E Salomão pediu a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. E você vai observar que você vai ter tantas riquezas, tantos bens materiais, quanto os bens espirituais. Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa na presença dele. Nosso muito obrigada mesmo a você que nos assistiu. Nosso muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Nosso muito obrigada a você que compartilha os estudos. Deus esteja derramando bênçãos sem fim na sua vida. Nosso muito obrigada a Chico, ali em Itamaraty, a Cláudia, a família ali de Chico. Obrigada, Chico. Fiquei muito feliz essa semana, pastor. Fiquei muito feliz. O Chico, ele mandou a mensagem para nós, dizendo assim: Irmã Paulina, olha, eu estou compartilhando aqui os seus vídeos com os meus alunos. Os meus alunos vão assistir aí os seus vídeos e vão se inscrever no canal, né? Muito obrigada, Chico. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Que você também, meu querido e minha querida, seja um parceiro aí nesse momento, né, pastor? Irmã Paula, também mandar um abraço aí para o pastor Consuelo e a sua esposa, a irmã Laurizete, também. Foi muito gostoso aquele chá que nós tomamos com essas mulheres maravilhosas ali da Coab 2. Deus abençoe grandemente. O pastor chegou aqui assim, encantado, tá? Era um chá de mulheres e o pastor foi com a irmã Paulina, né, pastor? Foi tanta coisa gostosa. A mensagem grande de estudo, a companhia com os irmãos ali, com as famílias. Fomos grandemente abençoados, né? Muito abençoados. E ao final, né? Um chá delicioso. Nossa. Se vocês tivessem, você, quanto nós. Ficamos realmente assim encantados ali com a recepção da igreja ali, da Coab 2 ali em Itabuna, né? Sob a direção do pastor Consuelo e da irmã Laurizete. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de vocês, aí a MCM. Foi um privilégio estarmos aí para levarmos a palavra de Deus. Deus abençoe grandemente mesmo a essa MCM e igreja, né? Então, queridos, nosso muito obrigada. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo, um cheiro no coração de cada um de vocês.